Boa noite a todos, a paz do Senhor. Deixa eu abrir aqui. Irmão e irmã, antes de ler o texto, eu queria fazer uma pergunta para você já ir pensando, que é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Você se permite viver dores na vida? Você aceita passar por dores na vida, por sofrimentos? Ou o sofrimento chega na sua vida, o sofrimento chega na sua vida e você sai para lá, Satanás, está amarrado, não é de Deus, eu repreendo, qualquer coisa do tipo, e já atribui o sofrimento a qualquer outra coisa a respeito da vida, enfim. A grande pergunta é: você aceita passar por dor nessa vida? Você aceita sofrer? Você recebe a dor? Abra comigo em Abacuque, capítulo 3. E eu vou te dar 15 minutos aí para você abrir Abacuque. Agora tá fácil, né? Com a Bíblia online é fácil. Quando eu era líder de jovens na minha antiga igreja, eu brincava, eu falava assim: irmãos, falava para os jovens, abre aí Abacuque enquanto eu vou fazer um lanche no McDonald's e já volto. Que aí o pessoal se perdia. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado e Deus de misericórdia e bondade, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui hoje com a Bíblia aberta, Senhor, com a tua boca aberta e com os nossos corações e ouvidos atentos para ouvir a tua voz, Senhor. Pedimos que o teu Espírito fale conosco, Senhor, e que venha trazer, Senhor, tudo aquilo que é necessário para nós nessa noite, tudo aquilo que a nossa alma necessita, toda a direção que nós necessitamos na nossa vida. Só tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem poder para trazer vida, Senhor, àquilo que está morto. Venha nessa noite, Senhor, cumprir o papel que só a tua palavra tem poder para fazer, Pai, que é mudar quem nós somos, Senhor. Em nome de Jesus, eu sou homem, eu sou carnal, Senhor, eu sou limitado, eu não tenho nada para dar nessa noite, Senhor. Portanto, não deixa que eu fale nada, mas que seja o Senhor a falar aos nossos corações nessa noite, por tua graça e para a glória do nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia é um livro que fala sobre fé. Tudo bem até aí, né? Estamos nos nivelando. A Bíblia é um livro que fala sobre fé. Porém, muitas coisas que acontecem na nossa vida, principalmente as circunstâncias desfavoráveis, elas colocam a nossa fé em xeque. Elas abalam a nossa fé. Muitas coisas, circunstâncias, problemas, dores, perdas, desilusões, muitas coisas colocam em xeque a nossa fé em Cristo e a nossa fé na palavra de Deus e naquilo que a palavra fala acerca de nós e acerca do que Jesus já fez por nós. O que eu quero que a gente faça agora no início dessa palavra é separar o sofrimento da falta de fé, tá? Dentro de nós a gente não pode atribuir o sofrimento e falar: caramba, se eu estou sofrendo é porque tem alguma coisa errada, ou eu estou em pecado, ou eu não tenho fé suficiente para vencer isso, ou alguma coisa do tipo, ou algo está errado comigo, eu fiz algo errado para merecer isso, e aí eu estou sofrendo por conta disso, eu não tenho fé suficiente. Separemos agora
no início o sofrimento da incredulidade. São coisas totalmente distintas. E a gente vai trabalhar a partir daí. O autor, ele fala assim, o autor de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Olha quanta desgraça. E nos currais não haja gado. Ele pintou nesse versículo um cenário totalmente desfavorável. Ele está dizendo assim: ainda que a minha vida esteja um inferno, basicamente. Ele vivia do campo, esse cara, ele vivia da colheita, ele vivia do gado, e ele está falando assim: ainda que eu não tenha nada disso, ainda que minha vida esteja um caos, ainda que esteja tudo de cabeça para baixo, ou seja, ainda que eu esteja sofrendo, o que ele fala no versículo seguinte? Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A fé e o sofrimento são coisas distintas e que devem necessariamente caminhar juntas. Ficou claro? Faz sentido? O fato de estarmos sofrendo não deve, de hipótese alguma, tirar a nossa fé, nem demonstrar que não temos fé suficiente para passar por aquele sofrimento. Muito pelo contrário, eu dissocio o sofrimento e a fé e falo: ainda que esteja tudo ao contrário, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Como é difícil a gente fazer isso. Hoje em dia a gente tropeça na rua e fala: o Satanás está aqui, olha o diabo aqui tentando me atentar, olha só como é que está tudo dando errado na minha vida, né? Você vai enfiar a chave na porta, a chave emperra, meu Deus, eu joguei pedra na cruz, não é possível. Aí você vai chegar no ponto de ônibus, o ônibus acabou de passar, ainda arranca, joga lama em você. Aí você: Senhor, minha vida está toda ao contrário, meu Deus, olha a perseguição. E assim vai, em cadeia, problemas e problemas, sofrimentos e sofrimentos, e você vai atribuindo a uma nuvem negra que está sobre você. A grande pergunta é: qual tem sido a minha reação diante dos problemas que aparecem na nossa vida? Qual tem sido a sua reação? Como você tem encarado os sofrimentos da vida? Como você tem encarado a dor que está no seu coração? Como você tem recebido a dor do seu coração? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Em algumas circunstâncias e dores em nossas vidas, elas são consequências de algumas coisas. E a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é: as nossas dores e circunstâncias, elas podem ser consequência do mal comum, tá? O mal comum. Então, vamos tirar um pouquinho hoje aqui daquela síndrome do: ó céus, ó vida, ó horror, minha vida é isso, só acontece essas coisas comigo, só eu passo por essa situação, só eu sofro, só eu tenho essas doenças, só eu perco as coisas, só eu me frustro. A vida do cara que só acontece com ele as coisas. Existe um mal comum, e aí a gente vai ler lá em João capítulo 16, versículo 33, Miguel. João 16, 33, diz assim: Jesus dizendo: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus disse, gente, todo mundo conhece essa passagem, se Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, por que a gente ainda se surpreende quando a gente passa por aflição? Por que a gente não está preparado para passar por aflições nessa vida? Por que o nosso coração nunca está preparado para passar por isso? Jesus nos alertou: no mundo nós teremos aflições, ponto. Não é no mundo o Ari terá aflições, no mundo o Ricardo terá aflições, no mundo a Paula terá aflições. É no mundo todos nós teremos aflições. E aí a gente se sente às vezes privilegiado, para dizer o contrário, em algumas dificuldades. Essas coisas só acontecem comigo. Se você está nesse mundo, certamente você vai ter problemas, certamente você vai ter dificuldades,
certamente você vai ter doenças, certamente você terá perdas, certamente você terá decepções. Nenhum de nós está imune a nada dessas coisas que acontecem na vida. Ah, mas eu sou cristão, tudo posso naquele que me fortalece, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu dou um laço na vitória, recebo, puxo e guardo no bolso. Não existe isso. Nós estamos aqui sujeitos às mesmas tentações, aos mesmos sofrimentos do que qualquer pessoa, inclusive do que Cristo passou. Hoje é um dia de darmos um passo em direção à maturidade, a entendermos que os sofrimentos são coisas inerentes da vida, não tem como fugir deles. Agora, a grande diferença é como nós vamos lidar com esses sofrimentos. A depressão não é privilégio de uma pessoa. Dezenas, centenas, milhares, quiçá milhões de pessoas têm depressão hoje. Doenças, câncer, não é privilégio. Você tem um parente com câncer? Eu já perdi 2, 3, 4 parentes com câncer na minha família. Você não é privilegiado por passar seus problemas. Todas as pessoas que estão ao seu lado aqui sentado hoje têm muitos problemas. Se a gente fosse pedir para cada um vir aqui à frente contar os problemas, não ia ter fim esse culto. Então vamos parar de centralizar as coisas em nós, de colocar o centro do universo no nosso umbigo e falar que todas as coisas contribuem para o nosso mal, para o meu mal, de que eu sou o centro de todo o mal dessa vida. Isso é comum. Jesus falou, teremos aflições, mas ele falou, tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Jesus falou assim, vocês vão passar por isso de uma forma ou de outra, entendendo o que vocês vão passar ou não, tendo consciência ou não, mas tem um ânimo, porque eu já venci todas essas coisas, eu já venci o mundo. Então uma forma de você encarar o sofrimento e a dor é entendendo que Cristo já venceu todas as coisas, e somente nele nós conseguiremos passar por todo e qualquer sofrimento. Não deixar de passar pelo sofrimento, não deixar de viver as dores, mas passar por elas, superá-las e vencê-las em Cristo Jesus. Amém, irmãos? A segunda coisa que pode trazer dor e sofrimento para nós são as consequências de nossas escolhas erradas. E aí a gente vai trazer agora um pouquinho para a gente, para a nossa responsabilidade, e entender que toda escolha tem uma consequência. Deus não criou robôs e falou assim, agora você vai apertar esse botão, agora você vai fazer isso. Você tem escolhas nessa vida. Deus nos deu a palavra dele para nos dar direção às nossas escolhas. Deus revelou a sua vontade, está escrita, ele já falou qual era a sua vontade. Só que nós muitas vezes optamos por fazer somente a nossa vontade, e principalmente quando ela não é a mesma vontade de Deus. E aí Deus fala, filho, sinto muito, você escolheu isso. Você vai sofrer e você vai ficar chateado com Deus se você pegar e assaltar uma pessoa na rua, se você for preso. É consequência da sua escolha. Você chegou, assaltou o cara na rua, a polícia te pegou, você foi preso. Deus, por que eu estou passando por isso? Eu estou sendo preso. Meu Deus, você assaltou, você foi preso. É uma consequência da sua atitude. Você fez coisas ruins, você pecou, você fez mal a alguém, você brigou com alguém, você vai sofrer, são consequências da vida. Então, a partir de hoje, vamos dar mais um passo em direção à maturidade. Assuma a responsabilidade sobre as consequências das suas escolhas. Entenda que você tem poder sobre as suas escolhas nessa vida, não escolhas de serei salvo ou irei para o inferno, mas escolhas do que você vai fazer, das atitudes que você vai tomar, mediante as situações, mediante os relacionamentos que você tem, o seu trabalho, sua faculdade. Vamos assumir responsabilidade sobre as nossas escolhas. E além disso, as consequências é que Deus nos disciplina para que voltemos a ser participantes da sua santidade.
Isso é o infinito amor de Deus, que mesmo quando a gente faz escolhas péssimas nessa vida, escolhas erradas, que Deus olha de lá e fala: meu Deus, de novo esse camarada está fazendo isso, já falei 1000 vezes para ele não fazer, ele está fazendo de novo. Na sua infinita misericórdia, ele nos puxa pela orelha e nos traz de volta para o aprisco. Então, levante a sua mão e dê graças a Deus quando você for disciplinado por Ele, porque Ele está te trazendo de novo para a sua santidade. E aí nós vamos ler a passagem que está lá em Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 7. Do 7 ao 11. Diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, irmão e irmã, alegre-se nessa noite quando você passar por disciplina de Deus, entendendo que a disciplina de Deus é uma disciplina em amor. Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Ele disciplina aqueles que são seus filhos. Se você faz escolhas erradas nessa vida, se você está longe de Deus e não recebe a disciplina, se preocupe. Clame a Deus pela disciplina. Porque você não é filho, você é bastardo. Porque se eu não sou disciplinado, eu não sou filho, eu sou bastardo, eu sou filho ilegítimo. E aí no versículo 11, o Miguel vai botar de novo para a gente, ele fala assim: a disciplina, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. E eu quero fazer uma pergunta que não precisa nem responder. Quem é que acorda assim e fala: poxa, hoje eu estou com a vontade de tomar uma coça da minha mãe, do meu pai, hoje eu acordei com a vontade de ser repreendido e ficar de castigo, trancado dentro do quarto? Ninguém faz isso, ninguém tem esse sentimento. Quando você era novo, sua mãe te castigava, seu pai te castigava, você chorava, esperneava, ficava com ódio da sua mãe, ódio do seu pai, e da mesma forma a gente projeta esse sentimento para Deus, e fala: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Então, no momento da disciplina, não existe motivo de alegria nenhum, mas sim de tristeza. Mas olha que bacana, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então Deus mandou pagar 10, abaixa e paga 10. Acabou, é simples, é isso. Amém? Ficou claro? Show? Vamos para o terceiro e último ponto. Circunstâncias e dores de nossas vidas, elas também podem ser consequências da obra de Deus em nós. E aí que está o pulo do gato, gente. E esse aqui é o cerne da nossa conversa de hoje. Deus permite que passemos por dificuldades, por sofrimentos e por dores nessa vida, para que a sua obra seja aperfeiçoada em nós. A primeira pessoa, o primeiro exemplo que me vem na cabeça quando estamos falando sobre isso é o exemplo de Jó. Né? De cara assim a gente já fala Jó, para quem conhece a história, já passa uma linha do tempo, um filmezinho de tudo que aconteceu com ele, não é verdade? Mas só para contextualizar todos aqui, botar todos no mesmo nível de conhecimento, a Bíblia diz, no primeiro versículo do capítulo de Jó, que Deus fala que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Em seguida começa a falar: Jó era dono de muitas terras, tinha 7.000 cabeças de gado, 300 milhões, 400 mil bois, e $2.000 de não sei o que, não existia dólares,
mas era o que ele tinha lá. Ele era muito rico, ele era o homem mais rico, o homem mais abençoado, tinha uma família enorme, tinha filhos pra caramba, cada filho tinha uma casa, com uma fazenda, com uma terra, com não sei o que e tal. O cara era simplesmente o top do top na vida. E aí, num belo dia, Deus estava sentado no trono, lixando a unha, e aí passa alguns filhos de Deus, e Satanás passa, e aí Deus fala: tem observado meu servo Jó? Como ele é homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás fala: assim até eu, né, que sou bobo. O Senhor dá tudo para ele, o Senhor dá comida, casa, roupa lavada, né? O Senhor dá tudo para ele, tira as coisas que ele tem para ver se ele não vai blasfemar. E aí o que Deus fala? Então, vai lá, faz isso, toca em todas as coisas, menos nele, não tire a vida dele, mas pode tocar em tudo. Aí Jó está em casa, sem saber de nada, não sabia que tinha rolado uma conversa lá nas regiões não sei de onde. Está do nada, ele está comendo uma feijoada em casa, e aí chega um servo dele: meu senhor Jó, o senhor não sabe o que aconteceu, eu estava lá na terra e tal, vieram os jabuseus, você morreu, sei lá o nome, e roubaram todas as ovelhas e bodes e gado, e levaram tudo, e os que ficaram morreram, então só sobrou eu para te dar a boa nova. Aí, mal terminou esse de falar, chegou outro: caramba, eu estava lá na casa dos seus filhos, caiu um não sei o que, começou a pegar fogo, queimou tudo, morreu todo mundo, matou planta, matou semente, matou todos os seus filhos, morreram, só sobrou eu. Aí veio outro, contou outra desgraça, contou tudo. Ou seja, em um dado momento, em um estalo de dedo, Jó perdeu tudo, sem saber porquê, sem saber de onde. E aí chega no versículo 20, que a gente vai ler, versículo 20 e 21. Diz assim: ao ouvir isso, ou seja, todas essas desgraças que tinham acabado de acontecer, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu olho para esse versículo, eu fico envergonhado. Como é que Jó conseguiu falar isso em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, a tanta perda, a tanta frustração? Imagina o coração desse homem que perdeu tudo. Ele merecia isso? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia não diz se ele fez escolhas erradas. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele ofertava pelos pecados dos seus filhos, todos os dias, se eu não me engano, para que porventura, se os filhos dele tivessem cometido pecado, esses pecados teriam sido perdoados. Então Jó já se antevia ao pecado dos filhos, trazendo ofertas. E aí acontece uma parada dessa com esse camarada, e ele vira e fala: nu eu saí do ventre, e nu eu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó ali tinha duas opções: ou ele blasfemava, se virava contra Deus, se revoltava, questionava Deus, falava: o Senhor não vale nada, o Senhor, eu não mereço isso, isso é uma desgraça, eu não devia estar passando por isso, olha o meu sofrimento, olha isso, olha aquilo, e blasfemar. Ou ele podia dar graças. E o que ele fez? Ele optou por reconhecer, presta atenção, anota aí, ele optou por reconhecer que tudo pertence ao Criador que dá todas as coisas. Então Jó tinha entendimento e a certeza de que os filhos, o gado, a plantação, as casas, os servos não pertenciam a Jó. Pertenciam a quem? Ao Senhor. Que nu Jó saiu do ventre da mãe e nu ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos trazer isso para a nossa vida. Uma dor que nós estamos passando, um sofrimento, uma perda, uma decepção, uma frustração, qualquer coisa que seja. E a coragem que nós temos para dizer isso: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou passando por essa dificuldade, mas
Glórias a Deus, porque a todas as coisas pertencem a Ele. Eu louvo a Deus porque eu perdi essa oportunidade, porque essa oportunidade pertence ao Senhor, e a Ele pertence todas as coisas. Louvarmos a Deus nas nossas dificuldades, louvarmos a Deus com as nossas perdas, com as nossas dores. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que eu perdi, porque tudo aquilo que eu perdi não era meu, pertencia ao Senhor, e Ele faz o que Ele quer com aquilo que pertence a Ele. Está vendo a diferença? Só que depois desse momento, Jó passou por um longo momento de dificuldade. A esposa dele virou e falou: cara, olha o que Deus fez com você, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha só a desgraça que você está vivendo. Ainda vieram alguns amigos falando: cara, você pecou com certeza, isso aí é consequência do teu pecado, cara. E aí Jó, depois, algumas passagens, depois alguns capítulos foram passando, e Jó começou a questionar a Deus, começou a reclamar, começou a murmurar, fazer tudo aquilo que ele não tinha feito no momento inicial, até que chega no último capítulo de Jó, que é o fim da história dele, que a Bíblia relata, lá em Jó, capítulo 42, a partir do versículo 1. Versículo 1 ao 6, diz assim: depois de todo esse processo que Jó passou, de questionamento, de dor, de frustração, de murmuração, ele vira assim e fala: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó chega no final desse processo e ele se arrepende dos momentos em que os seus gritos de dor questionaram a infinita bondade de Deus. Ele chega no final e fala: eu boto minha boca no pó, na cinza, e reconheço que todo o sofrimento que eu passei, que tudo aquilo que eu fiz, e que tudo aquilo que eu murmurei, eu coloquei em xeque a bondade, a misericórdia e a fidelidade de Deus, e eu me arrependo de todas essas coisas. E aí chega o grande pulo do gato, gente, a grande maravilha que está lá no versículo 5, que fala assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Gente, Jó passou por todas as coisas que ele passou. Sabe qual era o propósito de Deus? Fazer com que Jó o conhecesse. Jó conhecia de ouvir. Jó conhecia aqui, intelectualmente. Não, Deus, ele é soberano, de fato. Não, Deus é Senhor dos senhores, Deus é Rei dos reis, de fato. Mas quando Jó estava no pior momento, pior fase da vida dele, ele conheceu a Deus ali, pessoalmente. Ele poderia ter falado assim: eu era cego e andava, mas agora eu vejo. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir, agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu te conheço assim. Jó passou por todas essas coisas para conhecer a Deus. Então veja bem, quando Deus não muda as circunstâncias que estão ao nosso redor, é porque Ele quer mudar algo dentro de nós. Ficou claro isso? Quando as circunstâncias não mudam, mesmo que a gente insista, a gente peça, a gente faça acontecer, a gente acorde cedo, durma tarde, trabalhe, rale, clame ao Senhor, e as coisas não mudem, é porque o que precisa ser mudado está dentro de mim e de você. O sofrimento e a dor que Jó passou era para Deus aperfeiçoar a obra dele na vida de Jó e se revelar pessoalmente a Jó. Então louve a Deus pelas dores e sofrimentos que você está passando, porque é um presente de Deus, porque Ele está se revelando através das dores, se revelando através da frustração,
do sofrimento, porque ali, quando você estiver com a boca no pó, você conhecerá a Deus, como nunca conheceu antes. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fala isso a respeito do sofrimento e das fraquezas e da dor, versículo 9 e versículo 10, mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. A grande questão é, nós reconhecermos que a força não está em nós. A força não está em nós. Essa é uma das principais diferenças entre a palavra de Deus e os livros de autoajuda e os coaches da vida que existem hoje. O que o coach, o que o life coach, os livros de autoajuda, o personal planner life, o que esses camaradas fazem? Eles colocam energia lá no alto em você e falando assim, ó, eu sou capaz, eu posso tudo, eu sou sinistro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu bato no peito e faço as coisas. O Evangelho, ele quebra isso, ele faz o oposto. Paulo, ele fala, quando eu estou mais fraco, então é que eu sou forte. Porque é na minha fraqueza que o poder daquele que pode todas as coisas se aperfeiçoa. E é Ele quem é minha força, e é Ele quem faz todas as coisas na minha vida. E no momento que nós entendermos isso, não existe problema, dificuldade, dor que seja maior do que a nossa fé no poder de Deus. E para caminhar para o fim, vamos ler lá, Salmo 30, versículo 5, para que Deus conforte o seu coração. O salmista falando acerca de Deus, ele fala, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir numa noite, mas de manhã irrompe a alegria. O choro durará uma noite, mas a alegria virá pela manhã. O que o salmista está dizendo isso? Anote aí, ó. Toda a dor é por enquanto. A sua dor é por enquanto. Ela é momentânea. Ela pode durar uma noite. Ela vai durar um período. Mas a alegria do Senhor nascerá sobre a sua vida. A alegria do Senhor virá ao amanhecer. Assim como a luz do sol certamente virá no dia de amanhã, assim a alegria do Senhor virá. Lembre-se disso, toda dor é por enquanto, toda dor é passageira, ela é momentânea. A resposta para toda dor está na fé em Jesus Cristo. Por quê? Ele venceu todas as coisas e nada sai do seu controle. Então, receba a dor, suporte a dor, viva a dor, viva o sofrimento, aprenda, cresça, amadureça. Vou até usar, desfrute do sofrimento, desfrute da dor, porque ali o poder de Deus está se aperfeiçoando na sua vida, porque ali Deus está aperfeiçoando a obra dele no seu coração, porque ali você está conhecendo a Deus. Não precisa levantar a mão. Quem aqui ora muito mais quando está sofrendo? É verdade ou é mentira? Porque é aí que a nossa alma lembra que somente Deus é o nosso socorro, somente Deus é a nossa força. E o último versículo para a gente encerrar, queria já chamar o Israel aqui para frente, está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. Gente, esse texto aqui, esses dois versículos, leve isso para o resto da sua vida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, desce aí, Miguel, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O que você está passando hoje vai servir de consolo para muitos lá na frente. A dor que você está vivendo hoje é o que vai consolar muitas pessoas.
Existe até uma expressão, né? Depois que você passa por uma certa dor, você vira professor. E você vai ensinar outras pessoas a passar por dores semelhantes, por sofrimentos semelhantes, por dificuldades semelhantes. Não rejeite a dor. Não atribua a dor e o sofrimento da vida, as dificuldades e as tribulações a algo pessoal a você, dizendo que é você, só acontece com você. Acontece com todos nós. Todos nós sofremos, todos nós temos motivos para chorar. Não atribua uma falta de fé, muito pelo contrário. O maior plano de Deus para nós envolveu o sofrimento. Aquilo que nos trouxe vida era a morte. Você tem consciência disso? O maior plano de Deus para as nossas vidas envolvia sofrimento, dor e morte. Peça a Deus que transforme seus planos, seus piores dias nos melhores testemunhos que você pode dar. Se hoje você pode fazer uma oração, faça isso. O Miguel vai botar a letra da música agora. A gente vai cantar uma música que fala exatamente sobre isso. Peça a Deus que transforme essa dor que você está vivendo, ou as dores, os sofrimentos que você passa na sua vida, nos melhores testemunhos que glorifiquem ao nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa noite, faça uma oração pessoal nesse momento. Coloque diante de Deus aquilo que te angustia, aquilo que dói, as suas dificuldades, seja ela qual for. Pode parecer boba, mas coloque diante do Senhor. Coloque fé na sua oração, fé de que Deus pode todas as coisas. Até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos e pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. Preste atenção nessa letra. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam. E ao partir me vir, eu sou indigno.
receba aquilo que preciso, nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, Santo, anjos cantam, Santo, e ao partir me vir, eu sou indigno, mas tua voz me diz: não vá, meu filho, torne meu sofrimento em testemunho, desfaze de mim desse mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. O nome de Cristo, o nome de Cristo. Amém. Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Senhor, que é viva e nos traz vida, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo maior exemplo de sujeição, Pai, maior exemplo de redenção, maior exemplo, Senhor, de entrega à vida, de entrega às circunstâncias, de coragem a enfrentar todas as dores e sofrimentos e tribulações e angústias que não podemos nem imaginar, Pai. Te agradecemos porque esse exemplo o Senhor nos deu ao derramar seu sangue na cruz, Pai. Nós nos lembramos, Senhor, no Getsêmani, quando o Senhor derramou seu sangue ali também, Pai, ao transpirar, Senhor, e o Senhor colocou diante do Senhor a sua vontade, dizendo que se fosse possível que passasse aquele cálice de ti, Deus, mas que a vontade do Pai fosse feita. E ali o Senhor se sujeitou, Jesus, mesmo sabendo que passaria por dor, mesmo sabendo que passaria e pagaria um preço que não imaginamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude a termos fé, Pai, a termos coragem. Nos ajude, Senhor, a passarmos por todas as dores e sofrimentos da vida, entendendo que elas fazem parte dessa vida. Mas também sempre nos lembre, Pai, que o Senhor já venceu todas as coisas. Sempre nos lembre, Pai, que nos maiores momentos de dificuldade, Pai, onde estivermos nos nossos maiores vales, Senhor, ali o Senhor estará aperfeiçoando o teu poder em nós, Senhor. Ali o Senhor estará aperfeiçoando a tua obra dentro de nós, estará moldando o nosso coração, moldando o nosso caráter à semelhança do teu Filho Jesus, nos tornando mais parecido contigo, Senhor, e principalmente nos fazendo te conhecer mais, Senhor. Conforta os corações dessa noite, Pai. Sustenta cada vida, Pai. Fortaleça os nossos corações, Pai. E receba toda a honra e toda a glória, Pai. Te louvamos pelos bons momentos, te louvamos pelos maus momentos, pelas vitórias, pelas derrotas, pelas dificuldades, pelos prazeres, por tudo, Pai. Te louvamos em todo o tempo, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor não deixa de ser bom, o Senhor não perde o controle de nada, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, por esse momento, Pai, que quando passarmos por dificuldades, Senhor, nessa vida, a tua palavra venha aos nossos corações, Senhor, e venha nos trazer vida em meio à dor, Senhor, em meio à morte, em nome de Jesus, Senhor. Amém.